Olá, pessoal! Nessa aula, nós vamos desenvolver um desenho plano e depois nós vamos levantar a volumetria e montar a nossa cena na modelagem, né? Então, a gente vai inicialmente desenvolver, né, o desenho de um piso, um pergolado, vamos levantar a volumetria desses objetos e vamos, então, montar a nossa cena. Para isso, a gente vai começar, né, utilizando um arquivo do zero, né? Então, estamos aí compartilhando a tela já do AutoCAD com vocês. Nos outros vídeos, a gente já ensinou como é que a gente migra da interface bidimensional para a interface tridimensional, né? Então, relembrando rapidamente, se você vem aqui no seu canto inferior direito da tela, né, nesse ícone onde nós temos uma engrenagem, então, inicialmente vai estar selecionado o Draft Annotation, né? Então, você vai proceder fazendo o quê? Migrando para o 3D Modeling. Aí ele vai reconfigurar, o software vai reconfigurar, né, a sua área de trabalho e apresentar os principais comandos para o desenvolvimento da modelagem. Bom, eu vou fazer o seguinte, até mesmo para a gente ter uma boa visualização, né, do objeto. Então, a primeira coisa que eu vou proceder aqui é determinando a unidade do nosso desenho. Já explicamos a importância de sempre trabalhar na unidade correta, né, principalmente para a hora da renderização e na hora que nós iremos montar as pranchas técnicas, né, mais para frente do curso, quando iremos definir, né, a escala do desenho na prancha técnica. Então é importante que essa unidade já esteja bem definida, né? Então a gente dá um ok aqui. Outra coisa que eu já vou fazer, né, é montar os layers. Já ensinamos aqui como é que a gente deixa habilitado a paleta, né, de Layer Properties Manager, ou seja, de configuração das propriedades das camadas, e aqui eu vou criar então um layer piso. Vou atribuir uma cor, lembrando que o projeto técnico final ele é sempre monocromático, então independente da cor de identidade de elementos do seu desenho, o produto final, na hora de ser impresso, né, na prancha, então ele vai vir, obviamente, determinado como grayscale ou preto e branco, né? E aqui eu já posso determinar, inclusive, ali a espessura do traço, caso em algum momento eu tenha a necessidade, né, de imprimir esse projeto. Nesse momento, a aula de hoje, a gente vai levantar, a aula desse momento, a gente vai levantar a volumetria dos objetos, vamos montar a cena e, para o vídeo não ficar muito extenso, a gente vai finalizar. E aí depois a gente vai dar sequência a esse projeto. Então já temos ali, ó, ponto 05. Já vou criar, inclusive, um 3D piso. Professor, porque você sempre coloca, né, um radical 3D na frente? Vocês vão ver que, dependendo do projeto, a complexidade se torna tão grande que fica muito extensa a quantidade de camadas e nomes de camadas, né? Então, por uma questão de organizar as camadas referentes às volumetrias, então a gente, nesse caso, sempre coloca o radical, porque aí ele vai ficando sempre um na sequência do outro, né? Eu vou também atribuir aqui uma coloração específica ali para o piso. Nesse caso, não precisamos, né, de espessura nenhuma, porque o objeto 3D ele não apresenta espessura de traço. Vou criar aqui o pergolado, um layer para o pergolado. Eu vou deixar no próprio branco e um layer 3D pergolado. E eu vou atribuir, então, uma coloração para ele. Bom, então, se a gente vem aqui no nosso visualizador, né, de layers, na barra de ferramenta Layers, então a gente já percebe que, inclusive, os layers já estão ali organizados, inclusive ali com o radical 3D, ó, dando destaque à sequência de camadas. Isso ajuda a gente a organizar
os objetos. Bom, então eu vou começar fazendo um piso no plano, então eu vou utilizar este layer, vou utilizar um retângulo, né, um rec, aqui vamos fazer um piso aí de 7 metros por 14 metros. Então tá ali. Esse é o nosso piso, né? E com o layer, então, pergolado, vamos fazer ali uma PL, uma polyline. Eu vou fazer aqui um piso de... a espessura do pilar de ponto 30. Vamos elevar aí 3 metros. Depois vamos caminhar 4 metros. Vou descer 3 metros, atribuir a espessura de ponto 30. Depois vamos elevar a 3,47. Essa seria então a visão frontal do nosso pergolado. Vamos centralizar então esse objeto, até para que depois a gente possa ter um controle melhor do objeto em relação ao piso. Então vamos dar um move, vamos achar aqui o centro deste ponto e vamos colocar no midpoint aqui da projeção aí do que representa o nosso piso. Depois a gente vai organizar melhor o desenho na hora de montar o projeto propriamente dito. Como nosso objetivo agora é montar a cena, então vou fazer o seguinte, eu vou dar um copy aqui só para que a gente possa transformar este objeto aí, ó. E vou fazer outra coisa, eu vou dividir a tela em duas viewports. Viewports, divido a tela em duas verticais, então eu tenho duas visualizações ali do meu projeto, né? Como o meu foco vai ficar com esse desenho aqui mais da direita, então eu vou dar um destaque a ele. Shift Screw, eu vou então orbitar ali o meu objeto. Então, nesse caso, eu vou alterar aqui. Eu já estava trabalhando aqui com 3D pergolado, não. Esse daqui é apenas o pergolado. Vai ser 3D pergolado agora, né? Porque a gente agora vai levantar a volumetria. Então, aqui é apenas o layer piso. Aqui a gente tem o layer pergolado, então se a gente precisar posteriormente imprimir alguma coisa relacionada a esse desenho, então eles inclusive já se encontram com as suas respectivas, vamos colocar aqui a sua respectiva espessura, ponto 6, isso. Beleza, então nesse caso aqui, agora o que a gente vai fazer? A gente vai levantar a volumetria, né? No caso pergolado, vamos fazer ali uma espessura de pergolado de 20 centímetros. Então, nesse caso, eu vou utilizar o comando press pull. O que o comando press pull ele faz? Ele reconhece uma área fechada interna. Então, quando você passa seu mouse aqui, ó, ele já reconheceu ali a área fechada e está esperando, então, que a gente atribua, né, para ele, então, a altura, que nesse caso aqui é de 0,2, 20 centímetros. Né? No caso do piso, vou alterar aqui o layer para 3D piso. E lembrando que a figura bidimensional ela sempre está associada ao plano XY. Então, é o momento onde ele se encontra na altura Z0. Né? Ou seja, a coordenada Z, nesse caso aqui do plano XY, ela é 0. No caso de piso, neste caso eu vou jogar o piso para baixo do plano. Né? Então, vou fazer o seguinte, já está aqui em layer piso, vou utilizar o press pull novamente, ele vai selecionar para mim a área interna, ó, eu ponto 1, ou seja, 10 centímetros para baixo, eu tenho então a espessura do meu piso. Então, agora o que nós vamos fazer? Nós vamos levantar, né, esse objeto aqui, ó, ou seja, a gente vai rotacionar esse objeto utilizando como eixo principal o eixo X. Então, eu venho aqui em Rotate, 3D Rotate, seleciono o objeto, aí vocês vão ver que o objeto foi selecionado, e agora, Enter, ele vai esperar que eu atribua o valor, a locação desse meu gizmo aqui, que eu vou colocar aqui, Rotate, eu vou colocá-lo, não deu certo, eu vou colocá-lo aqui, ó, nesse ponto ali, ó. Ou seja, na base da quina, de onde eu comecei a construir o meu objeto, porque agora eu vou rotacioná-lo, nesse caso,
no eixo X. Olha lá, o vermelhinho, o aro vermelho, ó, representa o eixo X. Cliquei, ele está esperando que agora eu atribua o valor do ângulo. Então, nesse caso, eu vou atribuir o ângulo de 90. Vocês vão perceber, então, que agora o meu objeto, ó, ele ficou em pé, digamos assim, né? Vou movimentar o meu objeto para frente, eu posso tanto utilizar aqui no 3D, como eu posso utilizar aqui no 2D mesmo. Olha lá, eu seleciono o objeto, Move tradicional, não precisa nem ser um Move 3D nesse caso aqui, ó. Movimento aqui o meu objeto, ó. Ah, quero movimentar 2 metros. Beleza, tá lá, movimentei 2 metros. Fazer um copy aqui do objeto a uma distância de 0,7. Então tá lá. Eu posso tanto utilizar o desenho, né, em planta, como eu posso utilizar o desenho perspectivado. Olha lá. Então, copy. Suponhamos que eu atribua uma sequência de copy aqui. Ó. Posso utilizar, inclusive, o array. Tá? Então, tá lá. Ó. O nosso objeto. Vou selecionar aqui para a gente ver como é que está ali em planta. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então, nós vamos fazer o seguinte. Move. Vou selecionar esse objeto a ponto 4. Vem aqui no midpoint. Jogo aqui, ó, para frente. Então tá lá, centralizamos ali nosso objeto. Para a gente ter uma visualização melhor, lembrando, canto superior, né, esquerdo da tela, vem aqui, ó, X-Ray, tem uma visualização melhor no meu objeto. Posso ter uma visualização, inclusive, conceitual. Para o vídeo não ficar muito extenso, eu vou finalizá-lo, né, neste momento, e na próxima aula a gente vai começar desse ponto. Se você gostou do vídeo, dá um like, inscreva-se no nosso canal e ajude a gente a divulgar aí o conhecimento e ajudar aqueles que querem continuar projetando no AutoCAD, mas ainda não têm condições de desenvolver modelagem utilizando o próprio software. Então esse curso vai para você que tem esse interesse, né? Muito obrigado pela participação, deixe seu recado, deixe aí o seu feedback em relação ao vídeo e curta aí o nosso vídeo e o nosso canal. Muito obrigado.